Capítulo 7, Leitura da mente. Talento de sangue de Alice. Queda. Essa foi a primeira impressão de Shenhui da cidade Lua Nova. Não tenho certeza se as outras cidades no reino demoníaco eram assim. Incluindo o palácio, a maioria dos prédios na cidade Lua Nova parecia velha. Havia menos lojas e barracas para comprar e vender. Os demônios que ele viu ao longo do caminho eram em sua maioria feios com roupas gastas. A cidade inteira estava tomada por uma atmosfera arruinada e decadente. Olhar para os rostos dos demônios fez Shenhui sentir medo. Se sua identidade humana fosse exposta, ele definitivamente estaria morto ou pior, sendo comido. Ei! Você, mantenha sua cintura reta, não aperte as pernas com tanta força, relaxe seu ombro. A voz de Athena interrompeu os pensamentos de Shenhui. Apesar de você ser homem, qualquer criança da família Gales é muito mais forte que você. Na verdade, Shenhui queria dizer que ainda era virgem, não um homem em seu verdadeiro sentido, mas sua postura era realmente um pouco estranha no momento, deitado nas costas de um rinoceronte com 3 chifres, ambas as mãos segurando o grande e largo concha por medo de cair acidentalmente e ser pisoteado em uma empada pela fera. Eu sinto muito. É a primeira vez que sento neste grandalhão. Shenhui estava inicialmente pensando por que este mundo não tinha nada como as tribos e celas. Quando ele estava prestes a plagiar a invenção, ele percebeu que Alice e o outro rinoceronte com 3 chifres estavam totalmente equipados com equipamentos de apoio, acabou sendo apenas um tratamento diferente. Você não precisava apertar tanto nem pela primeira vez. Relaxar. Athena repreendeu. Não tendo certeza se a pequena Loli realmente entendeu, ela gentilmente convenceu: Athena, não fique tão ansiosa. Pela primeira vez, é claro, ele vai apertar firme. Essa frase quase fez Shenhui cair do rinoceronte de 3 chifres. Os demônios ao longo do caminho perceberam sua estranheza, eles apontaram para ele e começaram a fofocar. Felizmente, Shenhui usava uma capa, então sua identidade humana não foi revelada temporariamente. Apenas os demônios sensíveis ao olfato suspeitavam, mas ninguém se atreveu a se aproximar com a princesinha e Athena ali. Ao chegar ao portão da cidade, todos os 4 rinocerontes com 3 chifres foram parados. Princesa Alice, onde você está indo? Aquele que deteve os rinocerontes com 3 chifres foi um demônio masculino blindado, alto e musculoso, pele vermelha, 2 grandes chifres curvos na cabeça, características faciais pronunciadas, emitindo uma vibração assassina. Julgando por sua aparência, ele era um grande demônio. Ah, é o xerife, General Alan. Você está inspecionando pessoalmente hoje. Alice sorriu gentilmente: estamos indo para o Lago Azul. O General Alan franziu a testa. Houve alguns incidentes no Lago Azul recentemente. Estou preocupado que seja o dragão venenoso adormecido. Enviei batedores para investigar. A princesa Alice deve esperar que confirmemos sua segurança antes de ir brincar lá. O dragão venenoso está dormindo há milhares de anos. Há também o bloqueio de luz e escuridão mais forte do Senhor do Sol da meia-noite, então não deve haver nenhum problema. Alice apontou para Shenhui. Também não vou sair para brincar dessa vez. Esse é o novo aprendiz do mestre Ardas.
O mestre me pediu para levá-lo ao Lago Azul para colher algumas ervas. Entre os dois ramos da alquimia, se o mestre de mecânica transmitisse às pessoas o sentimento de respeito, o pocionista seria reverência. As pessoas tinham mais medo do veneno e de seus efeitos negativos, mas ignoravam seus efeitos de cura e polimento. As palavras-chave de um mestre de poções geralmente eram misteriosas: horrível e malicioso, não deve provocar. Aldas era o representante desse tipo de pessoa. Gritos horríveis de cobaias frequentemente vinham do laboratório. Nem mesmo a guarda do palácio ousa se aproximar. Eles realmente não entendiam por que Sua Alteza Real colocou um personagem tão perigoso no pátio externo do palácio. Para um mestre de poções tão misterioso e assustador realmente recrutar um aprendiz, Alan estava curioso para saber que tipo de demônio era esse novo aprendiz. Com apenas 2 olhares, seus olhos de repente ficaram afiados, e nesse momento, Alice deixou Shenhui tirar sua capa. Este é o humano que pegamos da última vez. Um soldado atrás de Alan gritou. De repente, todos os tipos de olhos hostis se concentraram em Shenhui. Ele se forçou a manter uma aparência natural, mas seu suor frio não pôde deixar de escorrer de sua testa. Alan descobriu a identidade de Shenhui antes dos soldados. Lembrou-se de quando relatou à princesa real, Mestre Aldas estava presente. Ele pediu para levar o ser humano como sujeito experimental e o levou embora. Agora, prisioneiro ou escravo, havia realmente se tornado aprendiz do mestre. Alice apresentou a Alan com indiferença: o nome desse humano é Shenhui. Por seu talento na área farmacêutica, ele é aceito como aprendiz formal pelo mestre Aldas e passa a fazer parte da nossa cidade Lua Nova. Athena acrescentou impaciente: isto é o que Alice e eu ouvimos do mestre hoje. Se ainda tiver alguma dúvida, pode perguntar diretamente ao mestre Aldas. Athena: desculpe, eu não quis dizer isso, eu. A atitude do general Alan em relação a Athena foi um pouco estranha. Antes que ele pudesse terminar de falar, Athena interrompeu friamente: Alan, seu interrogatório deve terminar. Não demore nosso tempo para colher ervas. A atitude contundente de Athena fez Alan se sentir impotente. Ele disse a Alice: princesinha, por precaução, enviarei uma tropa de soldados para protegê-la. Alice sorriu e perguntou: você está preocupada que Athena não possa me proteger? Athena ergueu as sobrancelhas elegantes e seus olhos vermelhos brilharam com um raio agudo. Alan balançou a cabeça rapidamente e deu a Shenhui um olhar frio: humano. Não tente escapar ou pregar peças. Caso contrário, esmagarei todos os seus ossos. Depois que Alan terminou, ele se curvou para a princesinha, indicando que eles deveriam passar. Os 4 rinocerontes de 3 chifres deixaram o portão da cidade com passos pesados. Dentro de Dark Moon City, a notícia de que Mestre Aldas recrutou um aprendiz humano se espalhou rapidamente. Na verdade, acho que Alan não é ruim. O status da família dele e o seu combinam bem. Alice riu enquanto olhava para Athena. Se ele não propôs casamento ao seu pai diretamente sem a sua permissão, você pode não gostar tanto dele. Athena disse com desdém: eu não gostei dele desde o começo. Esse cara é tímido e incompetente. Contando com a influência da família Caron para se tornar um xerife, só sabe intimidar os fracos. Ele não tem nenhuma habilidade real.
Os fracos do lado entenderam. Na verdade, havia tanta fofoca. Não é de admirar que a garota violenta tratasse o General Alan como um inimigo. Nossa viagem anterior para a floresta tropical escura, deve ser ele aquele fofoqueiro para a princesa mais velha. Eu odeio esse tipo de pessoa, Athena zombou, ainda tentando me dar em cima. Pergunte primeiro a minha espada. Isso mesmo, Athena é minha. Ninguém pode tomá-lo. A pequena Loli riu. Vamos acelerar. Os rinocerontes com 3 chifres começaram a acelerar. Era difícil acreditar que uma velocidade tão rápida vinha de um corpo tão grande. Para Shenhui, que não tem ferramentas de apoio no rinoceronte, foi sem dúvida um tormento. Ele só conseguia se deitar com força, ele quase caiu várias vezes. Athena tentando evitar problemas e trocou de montaria com ele. Vendo a garota violenta sentada nas costas do rinoceronte gigante em movimento rápido com facilidade, Shenhui só pôde admitir sua incompetência. Em comparação com a memória de Arthur do mundo ensolarado acima do solo, o ambiente do reino demoníaco era muito pior. A fonte de luz veio das 2 estrelas no céu. Apesar de ser chamada de estrela, mas sua luz e calor eram bem menores que o Sol para a Terra. Na maioria das vezes, estava coberto pelas nuvens de fumaça no ar. À noite, eles se tornaram a lua novamente, emitindo um leve brilho gelado. A diferença de temperatura entre o dia e a noite era muito grande. Ao longo do caminho, enormes fossos formados por corrosão de longa duração puderam ser vistos. Cavernas desconhecidas, escuras e misteriosas, juntamente com as plantas estranhas formavam uma paisagem escura, mas bonita. O Lago Azul cobria uma área enorme, cercado por montanhas, o ambiente era particularmente silencioso, água azul, plantas florescentes à beira do lago e lindas flores, como um paraíso no mundo escuro. No entanto, Shenhui aprendeu rapidamente com Alice que a água do lago era azul porque um enorme dragão venenoso adulto estava dormindo no fundo do lago. O veneno de seu corpo tingiu o lago de azul. Não havia nenhum ser vivo no lago. As plantas exuberantes à beira do lago eram em sua maioria altamente tóxicas. Havia também algum tipo de flor encantadora que na verdade era uma espécie carnívora. Sua bela e atraente aparência provinha do sangue e da carne da presa. O poder do dragão era bastante horrível, especialmente os dragões raros que eram venenosos. Um pequeno movimento poderia extinguir a população de uma cidade, então ninguém ousaria provocá-lo facilmente. Este dragão venenoso dormia no lago há milhares de anos. 400 anos atrás, o território da Lua Negra teve uma guerra civil. Quando o homem mais forte do reino demoníaco, o Senhor do Sol da Meia-Noite liderou o exército e passou pelo Lago Azul, ele não se atreveu a acordar o dragão venenoso. A fim de deixá-lo continuar adormecido, ele deliberadamente colocou um selo de. Existe uma lei no reino demoníaco onde as coisas mais bonitas costumam ser mais perigosas. Shenhui concordou com as palavras de Alice em seu pensamento. Ele acrescentou outra frase em seu coração. O mesmo é verdade para os demônios femininos. Princesinha super fofa, súcubo sugador de essência, espadachim heróica, qual deles não é perigoso? Afinal, o dragão adormecido no lago não era apenas uma exibição. Athena não se atrevia a aproximar-se muito da princesinha.
Ela escolheu cuidadosamente um topo de montanha mais seguro, com uma bela vista do amplo lago. Faz muito tempo que não vou ao Lago Azul. Atena, lembra da última vez? Alice sugeriu com grande entusiasmo, já que estamos aqui, vamos fazer outro piquenique. Atena hesitou um pouco, Alan não mencionou que há algo estranho no Lago Azul recentemente. Vamos colher as frutas e voltar logo. Você realmente acreditou no que aquele tímido Alan disse? Alice balançou a cabeça em desaprovação. Se você o convidasse para vir, ele diria imediatamente que o dragão venenoso foi exterminado e que o Lago Azul é mais seguro do que o banheiro de sua família. Eu não vou convidar esse tipo de cara odioso. Atena bufou e concordou com Alice. Ok, então, Kia vai pegar algumas já de Dragonfruit. Vou caçar algumas presas. Ei, humano, você e Alice podem decorar o lugar. Na verdade, Shenhui queria tentar usar as flores venenosas para aumentar o progresso do supersistema, mas considerando a horrível flor canibal e o dragão no lago, ele imediatamente desiste dessa ideia. Depois que Kia e Atena partiram, Alice ordenou que Shenhui se ocupasse. A pulseira em seu pulso era um dispositivo espacial que poderia armazenar itens, mas a qualidade não deveria ser muito alta, pois o espaço interno não era grande o suficiente. Foi totalmente carregado pela pequena Loli. Como resultado, assim que a entrada do espaço foi aberta, um monte de coisas caiu, seguido por muito mais. Shenhui teve que ajudá-la a se limpar e acidentalmente pegou uma pilha de sutiãs. Alguns deles eram realmente grandes com cadarços. Shenhui ficou surpreso. Sua primeira reação foi que o mundo já tinha essas coisas. A segunda reação foi que esse tamanho não combinava com a parte subdesenvolvida do pequeno Loli. Alice poderia ser algum tipo de fetiche lendário. Sob o olhar assassino de Alice, Shenhui fingiu não ver a pilha de coisas e voltou para limpar outros objetos. Quando ele se virou, a pilha de coisas havia desaparecido. Os itens no espaço de armazenamento de Alice estavam completos. Logo, todo o conjunto de utensílios de piquenique estava arrumado. Parecia que essa pequena Loli estava pronta para brincar a qualquer momento. Neste momento, Atena e Kia não haviam retornado. Percebendo que não havia ninguém por perto, Alice caminhou em direção a Shenhui passo a passo. Shenhui ficou nervoso por um momento e perguntou: Princesinha, há alguma coisa? A história não é assim, Alice disse com um sorriso estranho. Você deveria dizer. Não venha, eu vou chamar alguém se você chegar mais perto. Então direi, mesmo que você grite até perder a voz, ninguém virá para salvá-lo. Shenhui ficou sem palavras e revirou os olhos. Ele então perguntou: então, quando eu chamei perca a voz, perder a voz e o cara chamado ninguém virá me salvar? Alice pareceu surpresa. Acontece que o mundo humano também tem o livro de Menkingen de Princess. Shenhui sorriu incompreensivelmente, mas não respondeu. Parecia que muitas coisas eram semelhantes, independentemente do reino ou raça. No entanto, ele não conseguiu sorrir depois porque Alice disse: conte-me uma boa história. Assim como a idade primitiva anteriormente. Algo com uma rica imaginação. O coração de Shenhui estava batendo rápido e argumentou: isso não foi uma história, mas um incidente real. Se eu não herdei os pensamentos do mestre Wukong,
como posso fazer um quebra-cabeça de Warongdale e rebarbas? Vou te contar um segredo que nem Atena sabe, disse Alice com uma voz misteriosa. Quando eu te conheci, eu tinha acabado de despertar um dos talentos únicos de Lúcifer chamado, e eu acidentalmente testei em você. Shenhui ficou chocado e não conseguiu falar por um tempo. Acidentalmente sua bunda. Capítulo 8, A Vingança da Branca de Neve. Sabendo que Alice poderia usar, Shenhui não pôde deixar de chocar, então, ela sabe tudo. Incluindo Super System e cruzamento. Não se preocupe, Alice olhou feliz para a expressão chocada dele. Meu poder de ainda é fraco. Só posso dizer se você está mentindo. Não consigo ler coisas específicas, por exemplo, se você tem uma queda por Kia, não consigo ler. Quando ele ouviu que ela não conseguia ler os pensamentos específicos, Shenhui imediatamente deu um suspiro de alívio e começou a se perguntar se Alice realmente podia ler mentes. Quanto ao que ela disse depois de ter uma queda, não havia necessidade de explicar. Kia era de fato uma sirene que poderia matar alguém facilmente. Não quer dizer que ela não gostasse dele, mesmo que gostasse, ele não estaria com ela para sempre. Ele daria a honra de ser uma carne seca humana para outra pessoa. Ok. Usa muita energia espiritual, preciso descansar por alguns dias depois de usá-lo. Não vou desperdiçá-lo com você. Alice se espreguiçou. Eu estou tão cansado. Seria bom se alguém pudesse me contar uma história agora. O mais ocioso ainda reclama de cansaço. Shenhui desprezava o trabalho árduo de Alice, não importa como, é melhor acreditar que ela tenha. Esta pequena Loli é um pequeno demônio feminino. É melhor diverti-la por enquanto. Assim, Shenhui contou à pequena Loli a versão extra engraçada de O Rei Demônio e a Princesa. Essa pequena história chata era sua xícara de chá. Ela estava tão interessada nisso que seus olhos estavam radiantes. No final, quando soube que o Rei Demônio se suicidou, ela ficou insatisfeita com isso. Ela insistiu fortemente para transformar o protagonista desta história em um guerreiro humano maligno e um demônio feminino gentil. Shenhui coçou a cabeça. Ele agora era um aprendiz de Ardas. Era igual a se dedicar ao reino demoníaco, então ele deveria ser considerado um traidor dos humanos. Ele só podia culpar essa triste travessia de almas. Se fosse o mundo acima do solo, ele poderia ganhar uma fortuna, pelo menos ele poderia se tornar um garoto de prata com a identidade de Arthur. No entanto, este era o reino demoníaco. Ele só poderia tentar sustentar sua vida primeiro. Talvez houvesse uma chance de escapar para o mundo humano. Naquela época, ele poderia dizer algo profundamente para a pequena Loli: desculpe, estou disfarçado. Nesse momento, Kia voltou com uma cesta cheia de frutas. O Jade Dragon Fruit parecia semelhante à noz seca. Era muito maior, pele mais fina e carne doce. Shenhui provou e tinha gosto de pistache e também parecido com noz pecan. Esta fruta realmente poderia realmente tornar as pessoas viciadas nela. Não é de admirar que a pequena Loli insistisse em vir ao Lago Azul. Logo, Atena também voltou ao topo da montanha, com alguns peixes e duas presas semelhantes a cabras, que haviam sido despojadas. O peixe foi pego no riacho nas montanhas porque a água do Lago Azul era muito venenosa. Não havia nada vivo nele.
Isso é estranho. Faz apenas 2 meses. Como as presas próximas diminuíram tanto? Atena estava confusa, eu só encontrei isso. Não tenho certeza se é o suficiente. 6 peixes e 2 ovelhas não são suficientes. Shenhui ficou chocado, um total de 4 pessoas, 3 mulheres e um homem, todos vocês são Taocheon. As ações de Atena e Kia foram ágeis. Eles terminavam de cortar a comida instantaneamente, depois os perfuravam com barras de ferro, descascavam e limpavam. Eles até começaram uma pilha de fogo. Era bem quentinho e confortável. Quando estavam grelhando comida, Shenhui finalmente pôde se exibir. Embora fosse um otaku, perdeu os pais desde jovem, por isso tinha uma forte capacidade de autocuidado. Ele até tinha o apelido de pequeno deus da culinária na universidade. Os condimentos que a pequena Loli trouxe estavam completos. Shenhui tinha uma certa compreensão desses ingredientes estranhos quando os estava organizando. Depois de uma pequena tentativa, ele se tornou mais habilidoso. Depois de provar o peixe grelhado feito por Shenhui, todas as tarefas do churrasco recaíram sobre ele. Até Kia ficou impressionada. A pequena Loli gabou-se de ter uma visão excepcional para trazer Shenhui junto, mas Atena não disse nada, ela continuou consumindo a comida em alta velocidade. Shenhui agora sabia por que Atena disse que a comida poderia não ser suficiente. A julgar pela maneira exagerada à mesa, ela provavelmente poderia terminar todos eles sozinha. Enquanto Alice estava ocupada conversando, Atena varreu a comida do prato. Alice era muito lenta. Ela viu alguns espetos de peixe que Shenhui acabou de grelhar e estava prestes a pegá-los, mas percebeu que seu olhar estava estranho. Finalmente, ela disse envergonhada: "Você deveria comê-lo primeiro, me dê depois." Era raro a pequena demônio feminina expressar bondade. Shenhui balançou a cabeça com um sorriso e entregou a ela. Alice sorriu docemente, recebeu e continuou mordendo a comida. A atmosfera lembrou Shenhui do passado, quando ele fez um churrasco com alguns amigos próximos em um passeio durante os tempos de universidade. Infelizmente, a vida é como ligar para um telefone, um de nós morrerá primeiro. Sua vida na Terra já terminou. Quer fossem seus amigos ou sua ex-namorada, ele não poderá mais vê-los. Alice deu algumas mordidas no peixe grelhado. Percebeu que Shenhui estava perdido em seus pensamentos, ela jogou uma Jade Dragon Fruit na cabeça dele e riu. Shenhui, não acredito que o teu peixe grelhado sabe tão bem. Posso considerar tomá-lo como meu menino de brinquedo. Shenhui apenas pegou as frutas e deu uma mordida. Ouvir a frase quase o fez engolir a casca. Essa Loli sabe o significado de menino de brinquedo. O foco de Atena estava todo na comida, então ela estava indiferente. Apenas Kia deu uma olhada em Shenhui como um aviso, mas não emitiu nenhum som. Parecia que eles estavam acostumados com as palavras surpreendentes da pequena Loli. Depois de comer um pouco, sob a ameaça e sedução de Alice, Shenhui foi forçado a passar de chefe a contador de histórias e começou a contar histórias. A história escolhida por Shenhui foi a famosa Branca de Neve na Terra. No entanto, assim que a história terminou, a rainha má da história foi desprezada por Alice. O comentário dela foi que era muito retardado.
Especialmente a maçã venenosa, ela ainda pode cuspir depois de comê-la. Se fosse ela, a garota chamada Branca de Neve nunca poderia escapar do palácio em primeiro lugar. Não só isso, até mesmo o príncipe seria envenenado até a morte. Depois disso, ela conquistaria o outro país, uniria-o em um só e teria seu nome louvado por toda a eternidade. Atena estava muito insatisfeita com a protagonista, Branca de Neve. A teoria da espadachim era que mesmo que a rainha tivesse magia, Branca de Neve poderia escolher praticar a espada. Mesmo que ela precisasse fugir para a floresta, ela deveria capturar e escravizar os 7 anões. No momento crítico em que a rainha quis se casar com o príncipe à força, ela poderia ser a heroína que salvou o homem. Depois que ela lutou muito e matou a rainha, ela se escondeu nas montanhas com o príncipe no final, criando uma lenda de espada e magia de ardor justo. Kia também expressou sua opinião. Já que o espelho mágico dizia que Branca de Neve era a mulher mais bonita, então por que ela não encantou todos os homens do reino para lidar com a rainha? No mínimo ela deveria aliciar o príncipe para provocar a guerra entre os dois países, ser um exemplo de femme fatale. Shenhui resumiu as 3 versões, cheio de suor. Uma era a versão da imperatriz, representado por Wu Zetian. A similaridade foi de 80%, a outra era a versão da heroína, representado por muitos personagens nos romances de artes marciais. A semelhança era imensurável, o último foi a versão femme fatale, representado por Daji e Baozi. A similaridade foi de 90%. Depois do grão-mestre Wu Shenggen, o grão-mestre Anderson novamente começou a chorar. No momento em que Shenhui ficou constrangido, o trio pediu unanimemente com firmeza para a recontagem. Foi concluído. Como faço para recontar? Shenhui ficou mais indefeso depois de ser instado. Depois de muito pensar, ele finalmente editou o final e saiu com uma sequência. Nesse momento crítico, Branca de Neve sabia que a maçã era venenosa. Para paralisar a rainha, ela comeu a maçã deliberadamente. Mais tarde, ela agiu como louca, secretamente acumulando força, ela até seduziu o príncipe do reino vizinho. Eventualmente, unindo o poder da floresta e do príncipe, ela derrotou a rainha de uma vez por todas. Essa sequência simplificada da versão Hamlet ainda era insatisfatória. O público ainda apontou algumas cenas retardadas, mas era quase inaceitável. Shenhui enxugou o suor da cabeça e jurou secretamente que, se pudesse voltar à Terra, comentaria mais postagens de encorajamento quando lesse romances online, pois não era fácil ser autor. O trio ainda estava discutindo ativamente, especialmente Alice e Athena, eles ocasionalmente brincavam. Shenhui não se atreveu a falar por segurança. Ele ficou longe do trio e continuou o trabalho de seu chefe. Como fã de romances, ele conseguia se lembrar de pelo menos 800 histórias, mas as 3 demônios femininas realmente conseguiam enganar alguém. Se toda a história fosse como a Branca de Neve, seria cansativo só de pensar nela. Quando o churrasco acabou, as 3 meninas pareciam estar cheias. Eles não lutavam mais pela comida. Eles se reuniram e suas vozes foram ficando cada vez mais baixas. Eles ficaram em silêncio lentamente, até a Alice mais ativa era a mesma. Eles pareciam ter adormecido no chão. As belas estão dormindo, lobo, não, um homem ainda está acordado.
posso fazer alguma coisa. Shenhui balançou a cabeça com firmeza. Certamente, a princesa de coração negro está tentando me pregar uma peça novamente. Ela sabe que seu corpo não é bom o suficiente, então envolveu Athena e Kia para o show. Se eu fiz alguma coisa, mesmo que tente escapar, vou cair direto na armadilha dela. A melhor jogada é esperar até que a pequena Loli perca a paciência, então sua brincadeira irá por água abaixo. Dito isso, a atuação da pequena Loli não foi boa. Sua respiração era muito longa e muito falsa. Houve muitas falhas. Athena também não era boa. Sua postura era muito estranha. Ela estava realmente abraçando a espada com força. O pobre Alan estava realmente infeliz. Ele não podia nem competir com uma espada. O mais bem-sucedido foi o súcubo. Sua postura de arquear as costas era muito atraente. Desta vez, o prêmio foi para a Kia. Shenhui estava julgando da perspectiva de seu otaku profissional, então ele gradualmente sentiu que algo estava errado. Ele largou a churrasqueira e se levantou. Nesse momento, os 4 rinocerontes domesticados com 3 chifres começaram a ficar inquietos, eles estavam bufando pesadamente. As notificações na mente de Shenhui começaram a soar e o progresso de inicialização do Super System foi aumentando automaticamente. Começou devagar e foi ficando cada vez mais rápido, 20%, 30%, foi aumentando para mais de 80%. Mesmo com os vários venenos do laboratório de Aldas, só conseguia chegar a menos de 20%. Porque havia uma virulência tão horrível aqui que poderia impulsionar o progresso do sistema tão rapidamente. Ele deveria estar feliz com a aceleração do progresso de inicialização do Super System. No entanto, quando os olhos de Shenhui olharam para o tranquilo lago azul espelhado no sopé da montanha, ele de repente pensou em algo e imediatamente começou a suar frio. Uma brisa suave soprou, então um homem de cabelos curtos apareceu de repente ao redor de Shenhui, segurando alguns espetos de churrasco nas mãos. O cabelo do homem era preto, pele amarelo acastanhada, físico forte, usava um manto estranho de cor escura, o corpo parecia estar rodeado por fios de símbolos estranhos que emitiam um brilho fraco. Você veio? Essa pergunta surpreendeu o homem e ele perguntou, você me conhece? Shenhui fez beicinho para o lago azul e perguntou, dragão venenoso. Você deveria me chamar de grande dragão venenoso ou mestre dragão venenoso. O homem sorriu e mostrou seus dentes brancos.